Nós estamos em constante batalha, constante guerra, e quando nós não estamos ungidos para a guerra e para a batalha, nós podemos morrer queimados. A Bíblia diz sobre o quarto homem da fornalha. Existiam ali 3 homens que resolveram confiar no Senhor. E eles falaram assim: olha, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Não importa o que aconteça, eu estou sempre com o Senhor e eu vou continuar com o Senhor. E lançaram aquele homem dentro da fornalha. Aqueles homens dentro da fornalha. E quando eles entraram ali, outros homens foram olhar o que é que estava acontecendo. E a Bíblia diz que eles morreram queimados. Sabe por quê? Porque eles não estavam ungidos para aquela batalha, para aquela fornalha. Você tem que entender que o Senhor te ungiu para que Ele te chamou. O Senhor te ungiu. E quando eu falo que o Senhor te ungiu, eu não estou falando sobre outra pessoa vir e colocar um óleo sobre a sua cabeça, mas estou falando do Senhor te separar. Estou falando do Senhor te dizer assim: olha, o que eu tenho para você para esses dias é tal coisa. E você entender que se outro entrar na fornalha no seu lugar, ele vai morrer porque ele não está preparado. Tem batalhas que pertencem a você e somente a você. E durante toda a Bíblia vai estar nos falando sobre batalhas. Toda a Bíblia vai estar nos falando sobre batalhas. Porque o tempo todo nós vamos estar em batalha. E existem batalhas íntimas. Quais batalhas íntimas são essas? São as batalhas que você consegue acessar o reino das trevas. Abra comigo no livro de Efésios, capítulo de número 6, verso de número 12. Glória a Deus, aleluias. Igreja, nós precisamos entender. Amém? Quarta-feira nós estávamos aqui e brotou gente estranha de vários lugares. E houve um ambiente de libertação muito forte aqui. E eu entendo sobre ambientes e atmosfera de retaliação. Mesmo com o nosso preparo, mesmo quando nós se retiramos, mesmo quando nós se preparamos, mesmo quando Deus Ele libera e unge você para aquilo, sim, assim ainda a batalha ela continua. E o problema é que muitas das vezes nós estamos presos nos sintomas. Tem muita gente presa nos sintomas. Eu estava em uma casa e a pessoa falou bem assim: eu não aguento mais, eu arrumo um negócio e quebra outro, eu arrumo um negócio e quebra outro. Aí eu perguntei bem assim: seu carro já quebrou esse mês? Não, eu não tenho carro. Eu falei: então, você só tem problema com aquilo que você tem. Você só tem problema com aquilo que você tem. E a mensagem veio no meu coração. A mensagem foi liberada no meu coração. Por que a mensagem foi liberada no meu coração? Porque às vezes nós estamos presos demais nos sintomas, no que está acontecendo. E nós queremos trabalhar no mundo natural. E nossa batalha, ela não está no mundo natural. Nossa batalha está no sobrenatural. Mesmo que a gente tenha que lidar com pessoas e circunstâncias, ainda a batalha ela se encontra no mundo espiritual. Amém? Vamos lá, Efésios 6. Eu vou ser bem breve, que eu confesso aos irmãos que eu não estou com capacidade física para poder pregar muito tempo hoje. Amém? Efésios 6, verso 12 diz bem assim: porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mundo nas regiões celestiais. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, bendizemos o teu santo nome, Senhor. Como tu és perfeito, Senhor. Como tu és belo, como tu és lindo, Senhor. Eu tenho entendido que palavras não podem descrever a tua grandiosidade, a tua graça, a tua misericórdia, Pai. Mas sim, Pai amado, quando nós conseguimos compreender um pouco do amor, quando nós conseguimos compreender, Pai amado, um pouquinho, Pai amado,
do amor derramado em nossos corações aí, é aberto um leque de visão, Pai amado, que é maior do que qualquer espiritualidade. O leque de visão é maior, Pai amado, do que qualquer doutrina, do que qualquer usos e costumes, do que a maior estrutura digital, maior do que qualquer estrutura física, Pai amado. E nós, Senhor, queremos estar vivendo essa atmosfera de amor nesses dias, ó Pai. E eu sei, meu Deus, que o Senhor tem um poder de curar. Eu sei que o Senhor tem um poder, Pai amado, de resgatar. Eu sei que o Senhor tem um poder de libertar, Pai. Meu Deus, de todos os espíritos, ó Pai, que tem, Senhor, oprimido, que tem, Senhor, enganado, nós estamos aqui com a Tua autoridade agora, Senhor, exercendo e colocando para fora, em nome de Jesus, todo o reino das trevas. Mas nós ministramos a cura, a libertação e o amor, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Eu não sei como tu consegue vir para uma igreja e no momento de oração tu ficar com o olho aberto, olhando o que está acontecendo ao seu redor e não consegue nem se entregar nesse momento. Eu quero falar um negócio para você nessa noite. Você é um peso. Você é um peso no ambiente espiritual, sabia? Você tem que aprender a entrar nos ambientes e guerrear juntos. Você tem que entender que Deus, Ele chama pessoas para serem soldados. E nós precisamos entender que nós precisamos colocar esse escudo, abraçar Ele e ir para essa batalha, ir para essa guerra. Nós precisamos entrar nesse ambiente. Eu conheço pessoas que servem em igrejas há mais de 15, 20 anos. E eu vejo essas pessoas no momento de fervo, no momento de glória. A pessoa lá assim, ó. Eu não estou dizendo quando está trabalhando no diaconato, que é diferente, que você tem que estar em vigilância. Tem que estar em espírito, mas vigiando, com os olhos abertos. Mas aí essa pessoa chega nos ambientes, elas dizem bem assim: Deus fala com todo mundo e não fala comigo. Deus faz isso, faz aquilo. E são pessoas céticas, porque elas não conseguem se submeter à atmosfera. Eu não estou dizendo que para você orar você tem que estar sempre com os olhos fechados, mas eu estou dizendo de pelo menos você se entregar um dia. Estou dizendo de pelo menos você abraçar a guerra um dia e dizer: olha, eu quero pegar essa guerra junto, eu quero ir junto. Porque quando nós não entendemos, a mensagem está lá, capítulo 4 de Marcos, vamos comigo. Parte do verso 35. Toda vez que nós estamos próximos a subir de nível, as batalhas elas aumentam, as batalhas elas vêm, as guerras elas vêm. E nós estamos no plural, aumentando a atmosfera, aumentando. Eu não sei se você tem entendido o que tem acontecido aqui nesse ambiente, aqui dentro dessa igreja. Eu não sei se você tem entendido. Mas nós precisamos entender todos os níveis que nós estamos entrando. Na área espiritual, na área física, na área emocional. Nós precisamos entender tudo isso e dar uma resposta para Deus. Nós não respondemos o demônio. Sobre o demônio nós temos autoridade e poder. E no capítulo 4 a Bíblia diz que Jesus ele estava indo para Gadara. E lá tinha quantos demônios? Quantos demônios? Eu não ouvi não. Tinha vários demônios. Mas quantos homens tinha lá? Quantos homens tinha em Gadara? Endemoniado? 2. No capítulo 1 e no livro de Marcos, no livro de Lucas, fala que havia apenas um, porque ele está enfatizando o mais endemoniado. Mas no capítulo 8, verso 28 de Mateus, fala que havia 2 endemoniados.
São detalhes às vezes que nós passamos batido e não percebemos. Mas tinha alguém ali que ele tinha a maior capacidade para receber o demônio. Por quê? Quando Jesus ele chega para lá, naquele ambiente, e ele começa a expulsar o demônio, ele fala: sai, sai, sai. E quando ele observa assim, Jesus dá aquela passada para trás e fala bem assim: quem está aí? Quem é você? Ele diz: eu sou legião. Legião naquela época era mais de 600 mil homens, mais de 600 mil soldados. Uma pessoa só consegue ter dentro dele mais de 600 mil demônios. Sabe por que o homem tem essa capacidade? Porque o homem foi feito para receber o Deus Todo-Poderoso dentro dele. Você foi feito para receber Deus dentro de você. Então pode juntar muito mais que demônios que ele consegue aprisionar, consegue estar dentro só de uma única pessoa. E é nesse momento que você tem que fazer aquela autoanálise. É nesse momento que você tem que olhar quem está habitando em mim. Essa é a pergunta que você faz. Quem está dentro de mim? Aí você começa a ver todas as esferas. Na esfera financeira, na esfera conjugal, na esfera emocional e na esfera física. A Bíblia diz que Jesus ele atravessou, vamos lá, capítulo 4, verso 35. Naquele mesmo dia, Marcos 4, verso 35. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu a seus discípulos: passamos para outra margem. Está entendendo? Passar para outra margem era o próximo estágio, era um dos milagres mais fortes escrito na Bíblia. Essa libertação é sobre a libertação desse jovem, o primeiro missionário enviado por Jesus, sem ele ir junto. E Jesus manda ele para Decápolis, para as 10 cidades ali, e pregar. E ele queria seguir Jesus, mas Jesus falou: a obra que eu fiz foi completa. Eu vou continuar ensinando para você em espírito depois que eu morrer e ressuscitar. Mas vai agora e faz o que é preciso. Vai agora e faz o que é necessário. Então era um milagre muito forte. O que acontecer era muito grande. Então Satanás ele quis parar. Satanás ele quis atrapalhar a passagem para outra margem. Quantos anos você está de um lado da margem querendo ultrapassar para o outro lado, só que sempre você tem medo, sabe por quê? Naquela época as pessoas já sabiam sobre aqueles 2 jovens que habitavam ali e os demônios que habitavam ali. No outro lado ali havia uma estrada e as pessoas passavam ali, comerciantes, outras pessoas. Só que com o passar do tempo eles pararam de passar, porque os demônios cercavam aquelas pessoas através daqueles 2 jovens. E eles tinham forças sobrenaturais e extraordinárias. Eles conseguiam romper correntes. Eles conseguiam cortar cordas. Era uma força sobrenatural, só que uma força do reino das trevas. Você tem que começar a perceber o que é que está acontecendo ao seu derredor. O que é que está acontecendo no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, na sua rua. E começar a estabelecer princípios fundamentais no reino espiritual. No verso 36 diz: eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Verso 37. E aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que esse foi se enchendo de água. Vai ser expositivo, vai ser versículo por versículo. Esses demônios, ele tinha o nome assim de calopos no original. Essa palavra calopo significa perigosos, colocava a vida em riscos. Por isso que as pessoas fugiam tanto. Aqui no verso 37, como nós lemos, no verso 37 aqui,
ele está falando sobre, quando ele fala sobre esse vendaval, ele está falando para homens pescadores que conheciam aquela região. Estavam falando para homens que sabiam que se fosse chover realmente naquele dia, eles não entrariam em embarcação e colocariam a vida em perigo para ir no outro lado. Estava falando sobre homens pescadores que tinham intimidade com o mar, intimidade com o vento, que conhecem como a altura da onda apenas pelo cheiro da brisa do mar. Então essa palavra aqui, no original, esse vendaval, significa ginomai. Ginomai significa uma palavra do nada, de repente. Ou seja, eles estavam indo, estavam cansados, eles vinham fazendo vários trabalhos. Jesus, a Bíblia diz, um versículo mais à frente, que ele estava dormindo. E eu dormindo ali em uma almofada, e a almofada ali que está falando, não é, nessa simples tradução da King James, diz que ele estava apenas descansando a sua cabeça. Mas lá no grego, fala que era um tipo de colchãozinho pequeno, um tipo de almofada, que Jesus ele estava deitado em uma forma fetal, para ele poder ficar com o corpo todo em cima daquela almofada, descansando ali em cima daquela almofada. Mas de repente começa a vir ondas fortes, e essas ondas ela não veio pela natureza, mas esse ginomai, esse de repente, quando pega aqueles caras, eles começam a entrar em um tipo de desespero. Eles começam a entrar em uma agonia, entrar em um medo. Eu não vou ficar falando várias palavras aqui em grego, não precisa, até porque nós esquecemos essas palavras. Mas esse jogar dessa onda significa epibalo. Existe equibalo, que é a nossa camisa aqui de louvor, que é trabalho, que é pela seara, etc, tal, como vocês conhecem. Existe epibalo. Epibalo era um tipo de elemento, era um ser lançando alguma coisa contra. Ou seja, eram aqueles demônios pegando aquelas ondas e lançando contra aquele barco. Eles pegavam aquelas ondas e lançavam contra aquele barco, balançando toda a estrutura, mexendo com toda a estrutura. Você está entendendo? O reino espiritual trabalhando contra você. Nossa briga não é contra a carne, nem contra... Nossa briga não é contra a carne, não é contra a sangue, não é contra a tempestade, não é contra o vendaval, mas é sim o reino das trevas trabalhando. E ali aqueles demônios lançando aquelas correntes, aquelas ondas sobre aquele barco para poder matar, para poder alguém olhar assim e dizer bem assim: olha, a onda está forte demais, é melhor nós retornarmos. Mas quando você se trata de trabalhar com Jesus, não existe retornar com Jesus. É só seguir em frente, é atravessar a margem, é chegar do outro lado, é terminar a missão, é terminar o processo, é chegar no propósito. É necessário. É necessário. Quanto mais aqueles demônios jogavam aquela água, mais aqueles homens se desesperavam. E eles gritavam de agonia. Eles queriam a resposta. E eles começaram um verso aqui. Vamos ler um verso abaixo aqui. Verso 38. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos os despertaram, suplicando: mestre, não importas que pereçamos? Jesus ele estava na parte de trás, na polpa, ele estava na parte de trás, dormindo ali. Aqueles caras começam a gritar. A palavra no original ali, não vou falar a palavra, mas significa que eles estavam, é a mesma palavra que é usada para ressurreição na Bíblia. É a mesma palavra usada para ressurreição. Ou seja, era um desespero como se fosse de morte para aqueles caras. Eles estavam morrendo de medo, eles estavam agoniados. Você sabe aquela angústia, a aflição da morte? A síndrome do pânico,
um depressivo já gritando com a sua alma, com a sua boca, talvez nem consiga mais. E eles começaram a puxar Jesus de todo jeito, de toda maneira. Começaram a gritar por Jesus para que Jesus acordasse. E eles fazem um tipo de ameaça para Jesus quando Jesus acorda. Você não se preocupa com os seus discípulos? Você não se preocupa com os seus obreiros? Nós vamos morrer. O Senhor esqueceu das promessas? Foi o Senhor que nos chamou para aqui. Quantas vezes nós queremos brigar com Jesus, quando na verdade a nossa briga também não é contra Deus. A sua briga não é contra Deus, entenda isso. A sua briga não é contra Jesus. A sua briga não é contra Jesus. A sua briga é contra o reino das trevas. A sua briga é totalmente contra demônios, contra potestades, contra principados. Jesus, ele levanta. E quando Jesus, ele levanta, ele dá uma ordem. E essa ordem que ele dá aqui é de repreensão. E a palavra repreensão na Bíblia, no original, quando você começa a estudar, quando você começa a se aprofundar, essa palavra repreensão significa você lutar contra o caráter, contra a honra de outro. Então Jesus apenas, ele não levanta, ele repreende. Essa palavra é seguida de várias frases. Essa palavra repreensão, ela é muito forte. Então Jesus, ele levanta, ele começa a conversar com os espíritos. Jesus, ele levanta e começa a repreender, começa a insultar o reino das trevas. Porque o que derrubou Satanás dos céus foi o orgulho, e alguém orgulhoso não consegue ser desonrado. Alguém orgulhoso não consegue ser insultado, que jogue a honra dele para baixo. Jesus chama logo de espírito imundo. Jesus chama logo de perdedor. Jesus chama logo de alguém perdido. E Jesus começa a falar. Jesus começa a falar com o reino das trevas. Começa a dar ordem ao reino das trevas. Tem alguém entendendo aqui? Tem alguém entendendo aqui? Você está disposto a pegar essa batalha e lutar contra Satanás? Você está disposto a chamar ele de banguelo? Por que banguelo? Porque Satanás é como se fosse um cachorro banguelo na coleira de Jesus. Jesus está segurando ele, mesmo se Jesus soltar, falar pega, ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada. A Bíblia fala, apóstolo Paulo fala no capítulo 16, verso 20 de Romanos, que Satanás, ele é como uma lagartixa, uma barata, que ele vai ser esmagado pelos pés de Jesus. Essa é a visão de Satanás. Só que às vezes nós damos muita credibilidade para ele, e nós precisamos entender a autoridade que foi posta sobre nós. Precisamos tomar posse e precisamos paralisar o reino das trevas. Precisamos chegar aqui não. Aqui você perdeu, aqui não tem jeito. Aqui você não tem vez. Gente, se você começar a observar as coisas que entram na sua casa, presentes, coisas que pessoas às vezes pedem emprestadas para você, e vai fazer obra de feitiçaria, coloca seu nome enterrado em terra de cemitério, em boca de sapo, você, mas por mim, porque eu sou uma pessoa tão boa. Sua briga não é contra a carne, sua briga não é contra a pessoa, mas são os demônios que habitam nas pessoas que você conhece. Aonde que era para ter mais unidade, onde que era para ter mais paz, era no dia 25 de dezembro que você está só entre família, 99% das vezes, e é aonde que mais tem inveja, é aonde que tem mais perseguição, é aonde que tem mais pessoas observando quem foi que conquistou mais durante o ano, para poder maldizer. Só que o problema não é os seus familiares, entenda isso.
Seus familiares, quem escolheu foi Deus, mas é o reino das trevas que trabalha por detrás deles, e é esses que você tem que lutar. Familiares você tem que amar, familiar você tem que colocar embaixo do braço, sim, mas o que está habitando neles você não tem que aceitar. Você tem que tomar posse. Satanás, eu amo esse problemático da minha família, mas o que você está fazendo através dele, eu estou cancelando hoje. Lança. Corta já. Não. Não vai existir um céu para você e um céu para aquele outro que você não gosta. Você está achando que vai ter um céu especial para você? Se você não consegue olhar nos olhos e dar uma boa noite? Se toda vez que você muda de um lugar por causa de uma pessoa, o problema não é a pessoa, o problema é você que é imaturo. Que nível é que você está? Não adianta você estar no nível do charabacanta, rodando, chupando cana, pulando, mas quando você é parado por uma pessoa apenas, ela é suficiente para assegurar a sua salvação. Ela é suficiente para segurar os dons que Deus colocou para você usufruir. Essa pessoa é suficiente para você não querer dividir o ambiente com ela. Você acha? Se você quer, queima ele, Jesus, em nome de Jesus. Manda ele para o mecânico. Se você acha que você vai ver a glória igual Estevão viu, você não vai ver sem conseguir liberar um perdão. E a palavra perdão significa você voltar ao estado original. Eu falhei com a Gabi. Gabi chegou e me perdoou. Então a partir de agora é como se fosse começado do zero. Prazer, Diogo. Como é seu nome mesmo? Gabi. Você está começando de novo, do original. Você viu que ela não perdoa muito não, né? É voltar do original. Perdoai os nossos ofensores, assim como nós temos perdoado quem tem nos ofendido. É um padrão. Você quer que Deus te perdoe em todas as áreas da sua vida, então aprenda a perdoar pessoas. Aprenda a perdoar pessoas. Você precisa conviver com essas pessoas? Conviver você não precisa, mas você precisa ter educação, você precisa ter respeito por pessoas. Tem alguém entendendo aqui a mensagem? Não é para aquele irmão que não veio, não, é para tu. Deus vai abrir porta essa semana para você. Amém, é para mim. Deus vai te converter. Se ele tivesse aqui. Calma, tem alguma coisa errada aí. Ei, destrava. Vira essa página. Vira essa página. Como é que você pode dizer que Deus mudou a sua vida se ele tem uma área se tem uma área ainda na sua vida que você não deixou ele tocar? Se tem uma área da sua vida que você está protegendo, que você está guardando. Se tem uma área da sua vida ainda que você está buscando o mal. Cuidado. Quando você pede demais o mal de uma pessoa, quando você pede justiça na vida de uma pessoa, você está dizendo: Deus, primeiro faça justiça na minha. Toda vez que você fala: Deus, desce com a justiça na vida de fulano, você está dizendo assim: começa com a minha, depois vai lá. Aí sabe o que acontece muitas das vezes? A espada de justiça vai chegar lá, mas quem vai ter que cuidar no final, na cama, vai ser você. Porque você sabe que a pessoa é tão problemática que ninguém vai querer, vai ter que ser você que vai cuidar. Então cuidado com o que você tem pedido. Cuidado como é que tem sido as suas orações infantilizadas, porque você não consegue perdoar, porque você não consegue virar a página. Tem pessoas que quando eu falo: meu Deus, que ele seja tão feliz, que ele viva tão bem, que ele esqueça até de mim. Ai meu Deus, arrebenta, mata, esmaga, arrebenta. Meu Deus.
Vai bater lá em casa, tenho certeza. No final quem vai ter que cuidar é eu. Melhor não. Já tive experiência já. Falo por experiência. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Você tem que entender. Quanto mais maduro você vive, mais você sabe amar. Quanto mais você sabe amar, mais você sabe perdoar. Quanto mais perdoar você sabe, mais você consegue ajudar. Quanto mais você consegue ajudar, mais você também vai conseguir deixar ir. Está entendendo o estágio? Está entendendo o ciclo? Você está entendendo? Você está entendendo? Então deixa Deus liberar. Deixa você entrar nesse próximo nível. Você tem que dar testemunho. Jesus mudou a sua vida ou não? É glória a Deus, aleluia ou não? Ou é ou não é, meu amado? O muro é do capeta. Não. Se decida hoje. Viva hoje. Jesus, quando ele se levanta conversando, e ele vai tratar primeiro no invisível. Ele vai primeiro tratar nas trevas. Ele vai primeiro trabalhar no lado espiritual das coisas. Meu Natal, eu passei o Natal todo debatendo Bíblia com um profeta, com Balaão. E aí, no final, chamei ele. Falei, essa conversa toda aqui é porque você uma vez falou uma falsa profecia para mim. E no dia eu tinha chamado ele já de falso profeta. Estou falando hoje porque eu já falei antes sobre isso. E ali a gente se resolveu no final, fechou, mas primeiro eu tratei lá no mundo espiritual. Todo o nosso debate espiritual, toda a nossa guerra espiritual estava lá, lutando lá em cima. Bíblia em cima de Bíblia, versículo em cima de versículo. E vai baseado totalmente na Bíblia. O que Diogo acha, o que Diogo pensa, não. O que a Bíblia diz, vamos lá. Vamos junto, vamos batalhar, vamos guerrear. Jesus, depois que terminou de guerrear, depois que ele terminou de batalhar, depois que ele terminou de dizer, depois que ele terminou de falar, aí sim ele virou para o mar. Não existe uma palavra do grego para traduzir o que Jesus falou para o mar. Se fosse traduzir, seria apenas assim, olha. Foi isso que ele fez. Porque as ondas sendo lançadas no barco era apenas um sintoma, não era o problema. E Satanás, ele faz muitas pessoas desistir com os sintomas dos problemas. Ele faz muitas pessoas pararem apenas com os sintomas, apenas com os problemas. Pessoas ficam resolvendo problemas. Ei, não resolva problemas. Não resolva sintomas. Vai na raiz e olha, batalhe lá em cima. Mas quando chegar no sintoma, você vai dizer assim, ó. Você vai olhar para a saúde e vai dizer assim, olha. A guerra com o cônjuge. Você vai olhar aí. Cuidado, vai chegar para o marido e... A mensagem não é essa, meu querido. Mas é você entender. Está tendo um sintoma aí. Está atrapalhando de chegar no outro lado da margem. O clima estava normal. Do nada apareceu. De repente apareceu. A doença chegou. Problema assim, problema lá. Epa! Tem alguém trabalhando aqui. Como está a minha vida de oração? Opa! Falhei hoje. Como está a minha vida de leitura diária da Bíblia? Opa! Vamos lá, vamos ajustar. Começa ajustando assim. Você começa ajustando assim, você começa a entender. Vamos lá. Só para nós encerrarmos. Hoje nós vamos encerrar cedo mesmo, igreja. Diz assim, olha. Verso 39. Então, ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquietai-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança.
Eu gosto da tradução que diz: e logo o vento rendeu-se. Rendeu-se significa entregar a espada, significa abaixar as armas, significa abaixar a cabeça e se prostrar para aquele que está diante. Você entendeu? Jesus, ele primeiro ele repreendeu, ele conversou, ele brigou contra o reino espiritual, mas para os sintomas apenas ele deu um psiu, ele calou, silenciou. E aí a Bíblia diz aqui, o verso 40 diz assim: e indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Olha, mais uma vez sobre fé. Por que essa covardia ainda quando fala de brigar contra Satanás? Quem aqui tem medo ainda de ficar à noite com as luzes apagadas? Quem tem medo ainda de ficar sozinho? Quem tem medo ainda de cemitério? Igreja, pensa num homem covarde. Era eu. Eu não passava nem numa porta de uma mortuária. Sério, eu tô falando, eu atravessava a rua. Eu tinha um pavor, tinha um terror. Tô falando um homem já. Não passava, não entrava em velório. Xé. Morto. Miseriqueima. Se fosse no velório à noite, era pesadelo atrás do pesadelo, vendo o morto lá batendo lá em casa, pegando meu pé. Quando você amadurece no reino espiritual, meu amigo, vixe, quantas vezes eu entrei em pedra hoje em dia já para poder orar pelo cara que morreu lá, para ver se ele ressuscita. Até agora não obedeceu não retornou não. Quantas vezes tem que ir. A gente hoje trata com a igreja, quando morre alguém, geralmente liga para o pastor, por ter uma capacidade emocional mais forte. Nós vamos lá. A parte que eu mais gosto do velório é fechar o caixão, que aquele momento de falsidade acaba. De vez em quando prende o dedo de um lá, pá, perdão, aí fecha, acabou esse drama aqui. A mãe que ficou viva, o pai que ficou vivo, esquece, mas aquele que morreu é o herói. Fecha o caixão e embora. Acaba tudo. A covardia acaba quando você nasce de novo. Quando você tem um encontro com Jesus, o medo acaba. Você não tem mais medo de orar contra pai de santo, contra mãe de santo, contra terreiro de macumba. Você não tem medo mais de, mas você entende o reino espiritual. Você se torna vigilante. Você vai ter discernimento. Você vai ser prudente, mas medo nunca mais. Você vai fiscalizar tudo que você ganha. Você ora. Antes de entrar dentro da sua casa, você apresenta a Deus. Você compra coisas de loja, de marca. Você não sabe o que o dono da loja fez. Você não sabe o que foi que ele fez, que tipo de ritual ele fez. Você vai lá e coloca no seu guarda-roupa junto com as suas roupas. Você não sabe. Você vê uma música aí ruim, ninguém consegue ir lá ir para frente. De repente um cara com uma voz pior ainda, ele pega, lança e explode. Você não sabe o que foi que ele fez. Tem um amigo meu chamado o Edson Xavier, ex-moreno do Capricho. Esse cara era um macumbeiro. Hoje eu posso falar porque ele é cristão, pastor. Hoje tem CD, tem músicas e tudo nas plataformas. E tinha uma entidade que baixava nele para ele começar a dançar em cima do palco. Ele dava legalidade e vinha. Hoje em dia parece um robô. As músicas, como era composta. Você olha aquela Ana Paula Fernandes, Paula Fernandes, daquela Pássaro de Fogo, ela falando uma vez uma reportagem que vem um espírito para ela e faz com que ela faça composição. Aí você vê uns caras assim, do nada, que diz que o sonho dele, quando morrer, é ir para o inferno, que ele não quer ir para o céu, como o Zeca Pagodinho. Tem ele falando, isso que eu estou falando aqui, tem tudo, eles falando. Você acha no YouTube fácil. E vai lá e explode com música. Você sabe o que esses homens fizeram? Você sabe o que essas mulheres fizeram? Isso vai aonde? Isso repercute na tua família, na tua saúde, na tua casa. Ah, não tem nada a ver uma música gospel, pastor.
Depois vêm as consequências. Porque você é do reino da luz. Você é do reino da luz. Você tem que entender que você é do reino da luz. E nada é à toa nesse mundo quando nós falamos de luz e trevas. Tudo tem um reflexo, tudo tem uma resposta. Vem sim. Marília Mendonça, uma moça jovem criada na igreja, mas as músicas dela eram tudo fazendo apologia à traição e separação. 99,9% das músicas. Você vê esse pessoal, você vê os Mamonas Assassinas, alguém cantava músicas contra as crianças, mudando a mentalidade das crianças. Você vê esses grupos tudo morrendo jovem. Não estou dizendo que foi Deus que matou, mas você não sabe qual foi o tipo de pacto que eles fizeram para ter tanto tempo de sucesso. Eu falo porque eu tenho amigos que fizeram isso já. Tinha um amigo meu que falava: olha, com tantos anos eu vou morrer e 6 meses depois o meu filho vai. E ele chegou naquela idade perfeita que ele me falou. Maçom level 33, com a riqueza assim, com tudo isso. E quando chegou naquela idade, eu lembro como hoje, eu fui de férias na Bahia, eu não consegui vê-lo naquele tempo de férias. Quando eu cheguei no aeroporto, meu irmão ligou e falou: Diogo, fulano faleceu hoje à noite, teve infarto, faleceu. Aí eu lembrei do que ele falou do filho dele. 6 meses depois o filho dele tinha arranjado uma namorada, e um cara muito doido, 6 meses certinho, um cara muito doido lá com ciúme, ela já tinha terminado e tudo, veio no sinal e matou ele. Mas o pacto que ele tinha feito na juventude dele, porque ele queria, ele era de uma família miserável, ele não tinha nada, ele queria a riqueza. E naquela época, a pessoa que fez o trabalho falou: olha, daqui a tantos anos, agora imagina, um jovem com entre 17 e 20 anos, falar: olha, com 60 anos em ponto você vai morrer. O cara vai pensar: eu estou na miséria hoje, daqui a 40 anos passa assim. Passa assim, a cobrança chega. A cobrança chega. A conta chega para alguém pagar. Você consegue entender que não é só uma coisinha, não é só um nada a ver? Você consegue compreender o reino espiritual, como é que ele trabalha, como é que ele faz? Igreja, abre os olhos. Você vai ajudar tantas pessoas, só pelo fato de você conviver com elas. Não é você ter um bocado de versículo memorizado, não é você espiritualizar tudo, mas é a presença que você carrega só por você estar no ambiente. Assim como tem objetos que traz maldições, existe sim a sua presença que traz bênçãos. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. É você aprender e ministrar no seu coração, para que ele não tenha inveja da conquista das coisas, mas que tenha um coração grato, porque alguém próximo a você conquistou, e você poder dizer para você mesmo: a minha vez vai chegar. Deus abençoe a vida do meu irmão, Deus abençoe a vida do meu amigo, a vida do meu vizinho, Deus abençoe a vida dos meus pais, dos meus filhos. É você ter um coração grato nessa atmosfera, nesse âmbito, e entender que a sua vez vai chegar, que o Deus que honra um, Ele quer honrar o outro também, porque Ele não te honrou ainda, porque ainda existem processos necessários para você viver, porque Deus não te fez com um DNA de perdedor. Deus te chamou para ser conquistador. Toma posse e espera a sua vez chegar. Espera a sua vez chegar. Não seja covarde. Tem um espírito desbravador. Naquele dia de mais agonia, fale: aquieta-te, ó alma, aquieta-te. Verso 41 diz: os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor, e comentavam uns aos outros: quem é este que até ao vento lhe obedecem? Aqui para não continuar. Esse cara, no fundo, esse cara perplexo de tudo aquilo, aquela força daquela onda.
Um começou a olhar para o outro. Quem é esse? Maravilhado, tirando a aguinha do barco. Quem é esse? Quem é esse? Ei, tira a água desse barco aí, mas fica contemplando a glória. Tira a água do barco, mas tem um coração grato. Ele nos salvou. Ele está no barco. Não vou ser mais covarde. Não vou mais acordar ele da próxima. Ele deu autoridade para mim também. Ele deu autoridade para você. Ele deu autoridade para você. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele falou que estaria com você. Ele falou que estaria conosco. Ele disse que estaria conosco, que Ele não falha. Ele não mente. Ele não mente. Toma posse e avança. Aprenda a humilhar o reino das trevas. Levanta a sua voz em oração. Não adianta. Misericórdia, meu Deus. Glória a Deus. Abre a boca e diga: glória, 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 glória. Aleluias. Abre a boca. Manifesta a glória de Deus. Agradece, levanta a mão, dobra o joelho lá. Chega assim, olha. Eita, cara lá, maralabadabash. Aprenda a levantar suas mãos e glorificar a Deus em todos os estados, em todas as áreas. Se coloca de pé comigo, vamos orar. Hoje é Santa Ceia ainda, tinha esquecido, glória a Deus. Santa Ceia de gratidão.